tudo bom com vocês? Professor, mas que diabo é isso? O que é isso? Esse vídeo, uma época dessa? Sim, meus amores, que vai ter algumas turminhas que vão ficar sem revisão ao vivo, então eu decidi gravar para vocês, para ninguém sair prejudicado. Junto com essa aula gravada também vai os slides da nossa aulinha para vocês revisarem, junto com um conjuntinho de exercícios aí para vocês resolverem para ir, para a prova, todo mundo expert. Então, meu povo, vamos fazer uma revisãozinha bem breve, bem simples, até porque o conteúdo a gente viu bem direitinho em sala de aula. Não pode ter dúvidas, meu povo, que é um conteúdo muito fácil. Primeiro a gente falou aí sobre representações, os tipos de representações. O primeiro dele é a representação direta. Professor, não lembro, mas como é representação direta? Representação direta é aquela, meu povo, quando você vai lá na janelinha do seu quarto, né, que a gente fez uma atividade de sala de aula, que a professora pediu para vocês olharem da janela de vocês e desenhar o que vocês viam. Ah, professora, eu tô vendo aqui os vizinhos tudo brigando, então eu vou desenhar eles. Então, justamente, é você desenhar aquilo que você tá vendo diretamente da sua janela. É uma representação direta. Já na representação indireta é quando você tem aquela foto maravilhosa. A professora até deu exemplo para vocês, né? Quando vocês vão pra praia, pras férias, tem aquela foto que vocês gostam muito com os pais de vocês e vocês querem desenhar. Isso daí é uma representação indireta. Tem uma fotografia e eu vou desenhar a partir dessa fotografia. Já a representação imaginária vai ser aquela representação de um lugar que você sonha conhecer que não existe. Ah, professora, o meu sonho é que existisse um mundo, né, imaginário só de hambúrguer, porque eu adoro hambúrguer. Ah, professora, não, eu queria só de sorvete. Não, professor, eu queria de doce, né? Um mundo assim maravilhoso de doce. Então, essa é a representação imaginária. Você vai desenhar aquilo que você imagina e que você não conhece, que você nunca foi a esse lugar, tá certo? Galerinha, a gente tem que lembrar também alguns detalhes muito importantes que a gente falou quando a gente estava falando lá de representações, né? Nós comentamos também sobre os mapas mentais. Professor, o que é o mapa mental? O mapa mental, vocês vão representar tudo aquilo que vocês têm como experiência. Professor, como assim? Não tô entendendo. Vocês lembram que em sala de aula eu pedi para vocês desenhar o caminho da casa de vocês até a escola? Então, aí já é um mapa mental. Ah, professora, mas eu quero desenhar da minha casa para casa da minha avó. Posso? Pode. Professora, mas eu não lembro todos os detalhes direitinho. Mesmo assim, ainda é considerado um mapa mental? Sim, você vai elencar pontos principais. Professora, eu preciso lembrar de tudo bem detalhado? Não. Você tem que lembrar dos principais pontos que você lembra. Por exemplo, professora, quando eu vou para a escola, eu lembro que eu passo pela praia, né? Pela Praia do Futuro. Não, professora, quando eu vou para a escola, eu lembro que eu passo pelo Iguatemi. Olha aí como você já tem ponto de referência. Ah, professora, tem um monte de mato, né? Quando eu tô indo pra escola. Ah, professora, em frente da escola tem um cavalinho branco que sempre fica lá. Olha aí como você tá lembrando os pontos de referência. Como é interessante. Então, isso já é um mapa mental. É você desenhar, você representar tudo aquilo que você lembra, né? Os pontos principais, tá certo? Galerinha, outra coisa que é muito importante vocês lembrarem quando a gente tá falando de representação são os tipos, né, de representações. Ah, professora, mas como assim? Vocês podem representar através de mapa, através de croquis, não foi que a gente fez tudinho bem direitinho. Tem aquela planta pictórica. Vou botar aqui a imagenzinha dela, né? A planta pictórica, professora, planta pictórica é aquela, gente, que é um desenhozinho que vai ter muitos detalhes. Tem a imagem de satélite, né, que é aquela que é tirada do satélitezinho, lembrando que o satélite fica muito longe. Então, a gente não vai ter muitos detalhes. Vamos lá, vamos elencar aqui direitinho. Nós vamos ter primeiro a imagem de satélite, que vai ser tirada do satélite. Lembrando que o satélite é um fofoqueiro, né, que ele fica o quê? Na órbita do nosso planeta, rodando, vigiando a reprodução. Então, isso vive no Big Brother. É isso, vive no Big Brother. Por quê? Nós estamos rodeados de satélites. Então, os satélites, eles ficam, ó, só de olho na gente, né, meu povo? São fofoqueiros? Sim, né? São fofoqueirinhos. Então, eles vão começar a tirar fotos
da nossa superfície. Professora, tem muitos detalhes nessa imagem? Não, galerinha, não tem muitos detalhes nessa imagem. Vai ter nome de avenida? Não vai ter nome de avenida. Ah, professora, mas a gente consegue ver a coloração real das coisas? Sim, a gente consegue ver a coloração real das coisas. Já a planta pictórica lembra de desenho. Ah, professora, é aquela que é bem desenhadazinha, com todos os detalhes. Nome de ruas, né? Vai ter desenhado os museus, as igrejas, né? Tudo com muito detalhe, muito bem feitinho. Então essa é a planta pictórica. Um outro exemplo também que vocês devem lembrar é a planta. Na planta também vai ter muitos detalhes, mas não vai ter desenho de museu, nem de casa, nem de nada. Vai ter só o nome das avenidas, né? Vai ter retratado, por exemplo, no exemplo que a gente deu em sala de aula, que tem no livrinho de vocês. Tem o nome das pontes, né, que interligam um lugar ao outro, tem o nome das ruas, né, tudo na sua cozinha bem bonitinha, tudo bem detalhado, mas não vai ter muitos desenhos. E tem o croquis cartográfico. No croquis é como se vocês estivessem desenhando. Ah, professora, eu gostei desse mapa, dessa planta aqui, eu vou desenhar. Você pode? Pode. Na medida que você for desenhar, você vai colocando alguns detalhes, mas não vai ter tanta riqueza de detalhes como uma planta pictórica, por exemplo. Tá? O croquis, o que é o croquis, professor? É como se fosse um esboço. Ah, professor, eu não quero desenhar aqui de qualquer jeito. Você vai lá, desenha, não tem muitos detalhes. Beleza? Tranquilo? Então vamos continuando. Galerinha, outra coisa importantíssima. Vocês lembrarem os equipamentos que servem para mapear. Professora, quais são os equipamentos que servem para mapear? Nós vamos ter 3 principais. Vamos ter aí o primeiro, que pega uma imagenzinha mais de longe, que é a imagem de satélite, que são os satélites, é justamente quem está falando desse tempo, né, que são os fofoqueiros que ficam vigiando a gente. Pronto, são eles. Posteriormente, aquele que fica no meio, que é intermediário, são os aviões. Professor, mas avião é aquele avião que a gente viaja? Não, são aviões especiais, né, gente? Que vai com a câmerazinha acoplada embaixo, né? E ele vai filmando, literalmente, tirando foto de toda a nossa superfície. E o que vai mais baixinho, que tem até alguns colegas que tem, né, em casa, seus pais têm em casa, que é o drone ou Vante, né? Que pode ser chamado das duas formas, professora. Das duas formas, sim. Só que lembrando que Vante significa o quê? Veículo aéreo não tripulável. Por que, professora, não tripulável? Porque você fica aqui, ó, no controlezinho remoto, só comandando ele, e ele vai tirando fotos mais próximas, ele vai ter uma riqueza de detalhes maior. Já a imagem satélite, não. Na imagem satélite, a gente não vai ter essa riqueza de detalhes, vale lembrar. No do avião, professor, a gente vai ter uma riqueza de detalhes? Mais ou menos, é o intermediário, né, meu povo? Nem muito, nem pouco. Imagem satélite, pouco detalhe. De avião, intermediário e o Vante, nós vamos ter muitos detalhes. A gente mostrou até imagens sobre eles, né, bem bonitinhos. Galerinha, pra gente já ir finalizando aí a saideira, né, um dos últimos assuntos que a gente viu foi sobre a linguagem cartográfica, que nos mapas que a gente estava olhando no livrinho de vocês, tinham algumas formas de representar, por meio de ponto, por meio de linha, por meio de área, vocês lembram? Né? Então, por meio de ponto, primeiro. Por meio de ponto, nós vamos ter as representações das cidades, né? Das capitais, que a gente até mostrou aquele mapazinho que tinha, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, que eles estavam representados através de pontinhos. Já de linhas, ele vai identificar as áreas de limites entre os estados, entre os bairros, entre os municípios, entre a parte terrestre e o oceano, né? A gente viu isso também. E tem a de áreas. Quando a gente tá falando de área, a gente vai ter áreas de cores diferentes, né? Eu lembro que Minas Gerais era uma corzinha rosa, se eu não me engano, Rio de Janeiro era verde, né? São Paulo era azulzinho, eu não lembro direito. Ah, São Paulo era roxo. São Paulo era roxinho, né? Então a gente tinha aí, cada cor representava uma área diferente, que significava o que, professora? Um estado. As linhas, a gente mostrou que tanto eram as divisas, né, dos estados, quanto também eram as rodovias, as BRs, né, que interligavam esses estados. E os pontinhos eram as cidades e as capitais. Não esqueçam disso de jeito nenhum, porque é muito importante vocês lembrarem de cada detalhezinho desse. E galerinha, pra gente finalizar, eu vou pedir pra vocês realizarem um exercício. Deixei um combozinho aqui de exercícios, né? Bem pouquinho, só pra vocês irem revisando,
todo o conteúdo que a gente viu durante esse período. Eu espero que vocês tenham entendido todo o conteúdo e até a próxima, meu povo. Um beijo!